Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Congresso Nacional, na pessoa do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, que ontem concluiu a votação final do novo marco fiscal do país. Eu penso que havia uma expectativa muito grande da gente substituir o teto de gastos por algo que fizesse sentido, e eu entendo que, pela expressiva votação que nós tivemos nas duas casas, encontrou-se um denominador comum entre forças que pareciam antagônicas na direção de um entendimento sobre uma regra fiscal que desse à sociedade brasileira como um todo, aos investidores, aos contribuintes, aos cidadãos em geral, a certeza de que nós temos uma economia que caminha para o equilíbrio do ponto de vista fiscal. Obviamente que o arcabouço fiscal ele caminha para o equilíbrio, a nossa tarefa é estabelecer o ritmo desse equilíbrio, né? Portanto, nós temos uma etapa pela frente que é dar sequência ao arcabouço fiscal com a lei orçamentária e as medidas que acompanham a lei orçamentária para fazer valer o objetivo de acelerar o passo em relação a esse equilíbrio que vai permitir que o Brasil, na situação geopolítica que se encontra, possa fazer valer as suas vantagens competitivas em relação aos demais países e possa acelerar a sua taxa de crescimento, que anda muito baixa há mais ou menos 10 anos. A economia brasileira não cresce há 10 anos. E eu penso que a reforma tributária, o arcabouço fiscal e as medidas que corrigem o desequilíbrio fiscal, recuperando a base fiscal que foi dilapidada ao longo dos últimos anos, vai ao encontro desse anseio de restabelecer condições macroeconômicas de crescimento sustentável e crescimento acima da média mundial, que tem que ser o objetivo do Brasil. O objetivo do Brasil tem que ser esse, crescer acima da média mundial com sustentabilidade. Nós somos um país de renda per capita medida por paridade de poder de compra, ainda uma renda muito baixa na comparação com países com igual potencial ao do Brasil. Então, para que isso seja corrigido, nós vamos ter um crescimento sustentável. E essas medidas, tributária, marco fiscal e as medidas de recomposição da base fiscal, elas formam um conjunto que nós esperamos que venha trazer uma taxa de crescimento maior, sustentável do ponto de vista da inflação, sustentável do ponto de vista social, porque isso não pode ser feito em prejuízo da população que mais precisa do Estado, e também agora com o lançamento do plano de transformação ecológica do ponto de vista ambiental. O principal do arcabouço não é o ano de 2024 apenas. Porque o ano de 2024 é importante por causa da trajetória, mas o que nós precisamos entender é que a regra que está no arcabouço, ele impõe uma trajetória. Ele impõe uma trajetória para as contas públicas que vai acontecer. Ele vai estabilizar receitas e despesas num patamar adequado para financiar a dívida pública. Esse é o recado que está dado pelo Congresso. Ele é uma regra que estabiliza, em algum momento do futuro, a relação dívida-PIB. Ninguém discorda disso. O que as pessoas estão se perguntando nesse momento, com legitimidade, é em que ritmo isso vai se dar. E eu defendo que seja o quanto antes. Eu defendo que esse ajuste seja feito rapidamente, porque quanto mais rapidamente nós fizermos isso, melhor para o país. Você corrige despesa primária, gasto tributário, despesa financeira e melhora as condições macroeconômicas do país. São as 3 fontes de gasto que nós temos, né? O gasto primário, o gasto tributário e o gasto para rolar a dívida pública. Se você reduzir isso simultaneamente, você vai liberar a economia brasileira para crescer. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que perseverar para restabelecer um ambiente macroeconômico o melhor possível e o mais rapidamente possível. Lembrando que, com o marco fiscal novo, você recupera graus de liberdade que até o ano passado nós não tínhamos.
porque você recupera a capacidade de, eventualmente, contingenciar, se for necessário. Quando hoje, por exemplo, se eu faço eu não tenho nem como fazer um contingenciamento. Não tenho autorização legal para fazer um contingenciamento, porque está tão distante o déficit primário está tão distante do aprovado pelo Congresso ano passado que você não tem instrumentos para contingenciar. E quando você tem uma regra de gasto associado a uma meta de resultado primário, você combina as políticas tanto de corte de desperdício, de privilégio, quanto, na outra ponta, de recomposição da base fiscal, para fazer elas se encontrarem quanto antes. Então, esse é o objetivo do marco fiscal e ele é consistente com o que o Brasil precisa nesse momento. Nós precisamos, agora que a gente tem um horizonte, antecipar os resultados que aconteceriam espontaneamente, antecipar esses resultados. Quanto mais cedo nós atingirmos os resultados pretendidos, mais rapidamente nós vamos crescer de forma sustentável.